Olá, eu sou Eliane Pessoa, consultora, mentora, facilitadora e é um prazer estar aqui para compartilhar informações sobre o tema deste vídeo. Comunicação assertiva, fale bem, comunique-se melhor. Em tempos de macrotransição, nunca foi tão importante a habilidade de se comunicar. Sejamos estudantes, profissionais, empreendedores, a habilidade de se comunicar é que vai facilitar com que nós identifiquemos oportunidades e também consigamos alcançar os nossos resultados. E para começar a entender como a comunicação assertiva é importante nesse momento de macrotransição, precisamos refletir sobre alguns dados. E o primeiro dado que eu trago para vocês é que, em média, nós temos sido bombardeados por 35 mil mensagens dia. E esse volume de informações está nos aplicativos que acessamos, nos canais, nos portais, nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, nos anúncios, propagandas, nos e-mails, em tudo aquilo que nós lemos e emitimos, redigimos. E a pergunta é, nesse volume de informações, quais delas nós temos focado, quais delas nós temos ignorado? Ao mesmo tempo, com esse volume de informações, as nossas palavras também têm um volume expressivo. Em média, nós emitimos 16 mil palavras dia. E é um volume significativo. Quais dessas palavras realmente fazem diferença? Quais dessas palavras realmente causam impacto ou são relevantes para quem nos ouve? Esse primeiro filtro é importante porque a comunicação assertiva são vários passos, são várias medidas que eu passo a adotar para melhorar a maneira como eu sou entendido, porque comunicação é a arte de ser entendido. Fiz esse filtro, eu vou concentrar em 3 aspectos básicos para a comunicação. O primeiro deles é a percepção, o segundo é a inteligência emocional e o terceiro, saber ouvir e escutar. O que é a percepção? A percepção é a maneira como nós vemos o mundo, como nós nos comportamos, as crenças que temos, diz respeito a tudo aquilo que acreditamos. Essas crenças, elas estão expressas na nossa forma de falar. E só para dar um exemplo, quando você vai propor uma ideia ou quando você vai ouvir alguém e essa ideia é uma ideia nova, por exemplo. Geralmente as pessoas tendem a colocar frases como, mas essa sua ideia, essa sua sugestão, ninguém nunca fez antes. Ou às vezes, quando nós vamos fazer alguma coisa que é diferente, vem uma voz interna que fala, mas e se não der certo? E se os outros não aprovarem? E se eu for criticado? E se eu passar pelo senso do ridículo? Essas frases dizem respeito à percepção que temos do mundo e também com relação à realidade que nos cerca. Com conhecimento, com leituras, convivendo com pessoas diferentes, nós vamos apurando essa nossa percepção, porque ela é um conjunto de lentes. E essas lentes, elas têm que nos ajudar a nos aproximar dos nossos objetivos e não o contrário. Então que fique a reflexão. Quais são as crenças sobre mim, sobre o negócio, sobre prosperidade, sobre sucesso que eu tenho adotado? Essas crenças vão estar na minha comunicação e vão ser responsáveis por me colocar próximo ou distante das oportunidades. elemento é a inteligência emocional, descrita muito bem no livro Daniel Goleman, Inteligência Emocional, que eu sugiro a todos.
Inteligência emocional é a capacidade, primeiro, de identificar as minhas emoções, segundo, identificar e lidar bem com essas emoções, terceiro, identificar as emoções dos outros e quarto, saber lidar com essas emoções, quinto, ter a capacidade de continuar atuante e motivado, mesmo tendo emoções que são desafiantes, como o medo, como a tristeza, como a raiva. A inteligência emocional é fazer com que essas emoções sejam percebidas, mas que elas não fiquem no comando, porque alguém que está com raiva e fica no comando, a sua comunicação reflete agressividade, reflete rispidez, e isso faz com que eu me distancie ainda mais dos meus objetivos. A inteligência emocional também vai precisar de alguns elementos para ser bem desenvolvida. O primeiro deles é a autoconsciência. A autoconsciência é quando eu percebo as minhas emoções frente às situações. Nesse momento eu tenho tranquilidade para fazer aquilo que eu preciso fazer, e se eu não tenho, como que eu busco essa tranquilidade ou a leveza? Ou eu preciso ter um protagonismo, eu preciso agir com mais iniciativa. Quais são os elementos que vão me ajudar? Então, autoconsciência é entender o seu posicionamento e as emoções que vão te acompanhar nas suas iniciativas. A segunda questão da inteligência emocional é o autocontrole. O que é o autocontrole? Não é ignorar a emoção, mas conseguir perceber que, em dados momentos, é melhor dar um passo atrás. Se hoje, por exemplo, eu estou num momento difícil, não estou conseguindo me concentrar, eu estou com uma tristeza, alguém que precisa de uma atenção da minha parte, eu vou conversar com essa pessoa e dizer para ela, vamos conversar num outro momento? Hoje eu não estou me sentindo tão assim disponível para conseguir prestar atenção, eu marco com você para que a gente fale depois. O fato de você colocar as coisas dessa forma facilita o entendimento do outro e também te alivia, porque você está respeitando uma emoção e está direcionando o seu melhor para um segundo momento. Autoconsciência, autocontrole e a empatia. Empatia faz parte da base da inteligência emocional. Empatia, todos nós conhecemos, é a capacidade de se colocar no lugar do outro. Mas vale a máxima. Colocar no lugar do outro não é no sentido de fazer pelo outro o que ele deveria fazer, mas se colocar como apoio, como suporte. E aí tomar cuidado com os aconselhamentos, tomar cuidado com as receitas. A empatia simplesmente demonstra para o outro que você está ali para ajudar e não para tomar o lugar dele naquilo que ele deveria fazer. Esse respeito é muito importante. E na comunicação, quando você entende isso, a sua comunicação é uma comunicação acolhedora, é uma comunicação respeitosa. Porque quando a gente não percebe isso, a tendência é colocar para a pessoa que ela deveria fazer isso ou aquilo, deveria se posicionar dessa ou daquela maneira, mas isso era o que nós faríamos. Ela é diferente, ela tem outras realidades, ela tem outras experiências. Então, respeitar isso é a empatia. E por último, a base da inteligência emocional diz respeito às habilidades sociais, que é a capacidade de interagir, a capacidade de conviver com pessoas diferentes. A inteligência emocional
ela vai ser um guia para a sua comunicação. Então falamos da percepção, da inteligência emocional e saber ouvir e escutar. Saber ouvir e escutar, para deixar bastante claro, muitas pessoas acham que o fato de eu repetir as palavras quando alguém está dizendo uma mensagem é saber ouvir e escutar. Outros acham que é o fato de eu prestar atenção, o fato de eu estar concentrado na fala do outro. E ainda tem pessoas que acham que é o fato de não interromper alguém, isso significa que eu sei ouvir e escutar. Nada mais equivocado. Saber ouvir e escutar diz respeito à minha capacidade de interagir com o outro e assim que ele fala, que ele coloca suas ideias, o que vai ser feito? Eu vou estimulá-lo, eu vou ajudá-lo a expressar ainda mais, mesmo aquilo que eu não estou de acordo. Porque saber ouvir e escutar não é um julgamento, é um modelo de atitude em que eu coloco disponível para escutar o que o outro tem a dizer e escutar e entender, compreender e poder dialogar. Então, se no primeiro momento eu já julgo, eu já critico, fica difícil saber ouvir e escutar. Com isso, percepção alinhadas, inteligência emocional, saber ouvir e escutar, eu consigo então ter uma comunicação assertiva, que é a capacidade de se posicionar, de dizer sim, de dizer não, mas de uma maneira respeitosa, em que as pessoas entendem qual é a minha mensagem, entendem a minha autenticidade, entendem que eu estou ali fazendo o melhor e não estou sendo de forma alguma uma pessoa desrespeitosa. Eu estou apenas deixando claro os meus objetivos, aquilo que eu acredito. Comunicação assertiva não é o que eu falo, mas é o que o outro entende. Fica a dica e eu espero que esse vídeo contribua nas suas análises e a sua comunicação se torne cada vez melhor. Um abraço. Que diz assim: o melhor cliente é aquele que já temos. E essa é uma grande verdade, por alguns motivos. Primeiro, é de 5 a 7 vezes mais barato manter um cliente que você já tem do que trazer alguém novo.